derramei café na minha camisa aqui, mas tudo bem. Né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas todo mundo tem a Constituição aí também, né? Então vamos retomar aqui, ó, o direito constitucional. Na nossa última aula, eu peço desculpa aí a vocês, eu sei que eu não estou todas as semanas aqui, mas que eu estou viajando bastante, mas essa minha fase de viajação termina agora em abril. Então, em maio eu estou muito mais aqui, né? Estava viajando, inclusive, por outros países. Fui roubado no Peru, viu? Roubaram meu passaporte e minha identidade, vocês acreditam? Tive que ir no consulado, na embaixada, tive que exercitar todo o meu conhecimento de direito internacional e direito constitucional para conseguir voltar. Até o telefone do cônsul eu tive que ligar. Quase que eu viro o Tom Hanks em outro terminal no aeroporto do Chile, mas foi um mero detalhe. Depois eu conto essa epopeia. Tá? Gente, seguinte, ó. Vamos lá, vamos retomar aí. A gente está finalizando uma parte extremamente importante da Constituição, tá? Que é essa parte referente aos direitos fundamentais. Como eu sempre disse para vocês, todos os concursos públicos irão cobrar, independentemente da banca, concurso. Vocês têm que saber o artigo 1º até o 17 da Constituição de cor e salteado. Tá? O que a gente vai estudar hoje? Artigo 8º, não muito importante, eu vou passar mais rapidamente por ele. Tá? E depois a gente vai terminar direitos sociais, falando de greve, falando de 10 e 11, e entrar em nacionalidade, que é essa conversa que a gente estava tendo aqui no início da aula. Tá? Inclusive, hoje eu estava selecionando alguns exercícios, né, fazendo aí trabalho de apostilas, esse tipo de coisa, e é impressionante como é que aluno erra a questão de nacionalidade, tá? Justamente por não interpretar a nacionalidade de forma correta. Então vamos aproveitar, tá? A aula de hoje é uma aula extremamente importante para a gente tirar todas as dúvidas aí de nacionalidade e também falar de direitos políticos. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala do artigo 8º, o artigo 8º é o chamado direito coletivo do trabalho. Tá? Se vocês pegarem uma prova e o enunciado começar a falar isso, direito coletivo do trabalho, não assusta não. Não é direito do trabalho que está sendo cobrado. Eles estão cobrando o artigo 8º da Constituição. E um detalhezinho, tá? IOBV, a OCP, né? IBFC, que também faz muito concurso aqui no Sul, IFEPESE, particularmente gostam desse artigo. Não é comum na área de segurança, que é o foco de muita gente aqui. Então, assim, tende a não cair na área de segurança, mas é uma predileção das bancas que podem organizar o concurso de vocês. Tá? Então, toma cuidado, de uma certa forma, com isso aqui. Então, olha só. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. Então, todos nós, enquanto trabalhadores de qualquer área, tá? Enquanto patrões também, de qualquer área, todo mundo pode fundar o seu respectivo sindicato. É isso mesmo. Sindicato não é só coisa de trabalhador, não. Você tem sindicato patronal também. Então, você tem a liberdade de associação sindical, não só para trabalhadores, mas também para empregadores. Vou pegar um exemplo clássico. Tá? Você tem o pessoal que trabalha em banco, os bancários. Não existe a federação dos bancários, o sindicato dos bancários e coisa do tipo. Mas também tem o sindicato dos donos de bancos. Eu tenho os banqueiros, né? Eu tenho justamente a FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil. Tanto é que quando vai ter convenção coletiva de trabalho, convenção eu já expliquei para vocês, é sindicato patronal, categoria econômica, com categoria profissional, com sindicato dos trabalhadores. Quando é categoria com categoria, é convenção. Quando é categoria profissional, os trabalhadores, com uma empresa ou um grupo de empresas, é acordo coletivo de trabalho. Então percebam que esse direito coletivo de trabalho não é só para o trabalhador. Ele engloba também o direito dos patrões de formarem algum tipo de entidade patronal, né, tendo essa associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí vem o inciso 1º, que é o chamado princípio da autonomia sindical. O governo pode interferir em um sindicato, comandar um sindicato? De jeito nenhum, tá? Por conta do inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Tá? Então, questões de prova. Sempre vão colocar o Estado tendo que autorizar a fundação do sindicato. Está errado. Se nós somos trabalhadores de uma categoria e a gente resolve aqui fundar um sindicato, a gente vai fundar. A única coisa que a gente precisa fazer é registrar no órgão competente. Antigamente, era o Ministério do Trabalho e Emprego.
Só que o que aconteceu com o Ministério do Trabalho e Emprego? Foi extinto. Virou uma secretaria no Ministério da Economia. Tá? Então, eles não vão chegar a tanto. Até porque isso tende a ser, né, desfeito no futuro aí, porque fundiram, mas o número de secretarias, o número de cargos, a economia que estava sendo falada e prevista não deu em nada. Né? Continua tendo aí praticamente o mesmo número de secretarias, os mesmos prédios, os mesmos servidores. Então, né, provavelmente isso aí é sempre assim, vai e volta. Ora diminui ministério, ora aumenta ministério, e no final das contas, ali, quando você vai olhar na administração pública, o gasto foi o mesmo. Tá? Porque para diminuir gasto, gente, na estrutura administrativa, você precisa ter lei extinguindo o ministério, e isso não aconteceu. O Congresso Nacional não aprovou nenhuma lei extinguindo o Ministério X, foi muito mais uma coisa, né, tipo assim, de fachada, do que algo efetivamente de poder público. Então, assim, ó, eles não vão perguntar isso para vocês. Qual é o órgão? Antigamente perguntava, porque tinha o Ministério do Trabalho e Emprego. Se vocês encontrarem questões antigas, é por causa disso. Tá? Então, assim, se virar e falar, o registro é no Ministério do Trabalho e Emprego. Naquela época que tinha Ministério do Trabalho e Emprego, era lá. Tá? Hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Mas isso não é o fundamental, não. Tá? O importante é isso aqui, ó, né? Vedadas ao poder público a interferência e intervenção. Não pode ter interferência também. Assim como não tem autorização, não precisa ter autorização, eu não posso ter qualquer tipo de interferência. Tá claro? Princípio da autonomia sindical. Não precisa de autorização para fundar sindicato. Poder público não pode intervir em sindicato. Tá? Então, o princípio da autonomia sindical. Só que a questão que mais pega é essa aqui, ó, inciso 2º. É a principal questão, vamos dizer assim, sobre o artigo 8º. Por quê? Eu posso ter mais de um sindicato representando a mesma categoria no mesmo território? Não. Existe o chamado princípio da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? É o inciso 2º. Ó. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional, trabalhadores, ou econômica, patrões. Então, qual que é o nome do sindicato dos patrões? Categoria econômica. Qual que é o nome do sindicato dos trabalhadores? Categoria profissional. Tá? Então, ó, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Isso aqui que é importante, ó, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Tá? Exemplo que eu sempre dou. Vamos imaginar aqui, ó, Florianópolis. Tá? Então, finjo que isso aqui é Florianópolis. Eu posso ter a criação do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino do município de Florianópolis? Posso. Então, eu vou pegar aqui um sindicato de professores que tem como base territorial o quê? O município de Florianópolis. Está de acordo com a Constituição? Tá. Qual que é a área mínima? O município. Pode ter o sindicato dos professores do Campeche? Pode ter o sindicato dos professores dos ingleses? Não pode, porque a área mínima é a área de um município. Só que aí o que o examinador faz? Ele pega isso aqui como parâmetro. E aí ele vem e cria um outro sindicato. É o Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino da região metropolitana de Florianópolis. Aí vai pegar Biguaçu, Palhoça, São José, entenderam? Aí eles perguntam, é possível você ter o sindicato da região metropolitana que abrange Florianópolis junto com o sindicato de Florianópolis? É. Sabe por quê? Porque a base territorial não é a mesma. Qual que é a base territorial do sindicato da região metropolitana? A região metropolitana. Qual que é a base territorial do sindicato dos professores de Florianópolis? O município de Florianópolis. Entenderam? Então eu tenho bases territoriais diferentes. O que não pode acontecer são dois sindicatos dos professores de Florianópolis. Dois sindicatos dos professores da rede privada de ensino de Florianópolis. Isso não pode acontecer. Porque aí eu estou ferindo o princípio da unicidade sindical. Na mesma base territorial, quantos sindicatos? Um só. Ah, dúvida? Eu posso ter dois sindicatos metropolitanos? Se forem categorias diferentes, sim. Se é a mesma categoria, não.
Tá? Vocês têm que lembrar o seguinte, uma categoria é representada por um só na mesma base territorial. O que eu posso ter é bases territoriais diferentes. E acontece. Você tem um sindicato de Florianópolis, você tem um sindicato da região metropolitana, você tem um sindicato estadual. Então, você pode ir multiplicando os sindicatos de uma maneira geral. O que vocês precisam perceber é que a base territorial é sempre diferente. Se a base territorial é sempre diferente, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é a mesma base territorial. Entenderam? É por isso que isso aqui, ó, é o ponto mais importante da questão. Ó, na mesma base territorial. E lembrar que o mínimo de base territorial é qual área? A área de um município. Beleza? Cuidado com isso aí, é a principal questão sobre o artigo 8º. O inciso 3º é óbvio. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Para que existe sindicato? Para defender os trabalhadores ou os patrões nos seus interesses, né, judiciais ou administrativos. Tá? Então isso aqui é meio que óbvio. Aí vem o inciso 4º. O inciso 4º, as pessoas leem hoje e fazem uma confusão danada desnecessariamente. Tanto que assim, a interpretação praticamente ela é a mesma. Eles só inverteram um pouco a interpretação e nem virou questão de concurso. Porque, no fundo, é muito mais uma curiosidade prática que as pessoas têm do que uma questão de prova. Olha só. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Tá? Então, o que a Constituição está falando para a gente? Que você pode pagar para o sindicato 2 vezes. Tá? Mas agora eu vou explicar como que era e como que ficou. Tá? Para vocês verem como que é simples a situação. Tá? Antes da reforma trabalhista, perceba, tem alguma coisa aqui falando alterado pela emenda constitucional, o texto é o mesmo. Tá? Então, antes da reforma trabalhista, qual que era o entendimento? Como que funcionava? Tá? Ah, eu sou trabalhador de uma determinada categoria profissional. Ah, eu não estava nem aí para o meu sindicato, nem aí para a minha categoria, não me sindicalizei. Então, eu não era um trabalhador sindicalizado. Eu não era um trabalhador filiado a um sindicato. Só que chegava um determinado dia do ano, na hora que eu abria o meu contra-cheque, estava lá. Desconto para o sistema confederativo. Desconto para o sistema federativo da categoria profissional respectiva. Ou seja, essa contribuição, que era cobrada de todo mundo, ela era cobrada independentemente de você ser sindicalizado ou não. Mas percebam que a Constituição não fala que ela é obrigatória. A Constituição fala que você vai ter uma Assembleia Geral, que vai fixar, isso vai ser tudo regulamentado no plano infraconstitucional. Como era a regulamentação? A regulamentação era o seguinte, ó, trabalhou, vai contribuir para o sistema confederativo ou para o sistema federativo respectivo, independentemente de ser sindicalizado ou não. Quem não quiser tem que se manifestar expressamente. Aí você tinha que ir no sindicato, tinha sindicato que disponibilizava na internet, né? Você ia lá e falava, eu não quero. Aí beleza, não era descontado aquele dia de trabalho que, né, normalmente se descontava. Se você não falava nada, o que acontecia? Descontava. Então, qual que era a regra antes da reforma trabalhista? Quem cala, consente. Quem calava, quem falava não quero desconto, tinha lá um dia de desconto. Né? E era uma bolada. Parem para pensar quantos brasileiros se davam ao trabalho de ir no sindicato respectivo e virar e falar, eu não quero. Ah, então, no fundo, você tinha um volume de dinheiro para financiar o sistema federativo ou confederativo respectivo considerável. Ah? Veio a reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista fez? Inverteu a regra. Hoje, a regra é a seguinte, quem cala não consente. Então, se você é um trabalhador que acha importante você ter um dia de desconto ao longo do ano ali, né, no seu contra-cheque para financiar o sistema sindical, federativo ou confederativo, você tem que declarar que você quer o desconto. Aí vai acontecer o desconto. Se você não declara,
não tem o desconto. Entenderam qual que foi a alteração? A alteração é uma questão muito simples. Anteriormente, quem calava, consentia. Agora, quem cala, não consente. Tanto é que os sindicatos e as federações e confederações estão num esforço para tentar conscientizar o trabalhador que é importante. Porque você precisa ter sindicatos, tanto na ordem dos patrões, o sindicato da categoria econômica, quanto o sindicato na ordem dos trabalhadores. Tá? É o trabalho que os sindicatos hoje em dia tentam fazer com todas as respectivas categorias. Tá? Isso é uma coisa. Tá? Então, essa contribuição aí agora vai depender do trabalhador optar ou não. Agora, além dessa contribuição, se você é sindicalizado, o que vai acontecer no seu contra-cheque mensalmente, trimestralmente, semestralmente, dependendo da regulamentação do sindicato? O desconto, porque você é um trabalhador sindicalizado. Entenderam? Então, se eu sou o trabalhador e me filio a um sindicato, eu vou pagar para aquele sindicato a contribuição respectiva para o sindicato. E, naturalmente, se eu tenho, né, esse entendimento, provavelmente eu também vou falar, não, e eu também quero pagar para o sistema confederativo. Você vai pagar 2 vezes o desconto de um dia de trabalho durante, né, o ano e a respectiva contribuição para o sindicato. Se você não é esse tipo de trabalhador, o que você vai fazer? Você não vai nem pagar para o seu sindicato, porque você não quer ser sindicalizado, e você também não vai ter o desconto, né, no âmbito confederativo. E por que isso chegou a ser questionado no Supremo? Por que o Supremo falou, não, é isso mesmo, está tudo certo. Qual que é a regra da Constituição? É você ser obrigado a pagar ou é liberdade de associação sindical ou não? Liberdade. Então, se você acha que é importante, vai lá, preenche o formulário e fala, ó, pode descontar. Desconta. Né? Ah, também acho tão importante que eu vou ser sindicalizado. Beleza. Você vai pagar para o seu sindicato e vai ter 1 dia de desconto. Se você acha que isso não é importante, você não precisa pagar a contribuição e muito menos vai ser sindicalizado. Entenderam? Então, o texto é o mesmo. A interpretação da regulamentação é que mudou. E, é claro, fizeram uma alteração na legislação trabalhista para você ter justamente essa interpretação que a gente tem hoje. Tá? E de inconstitucional ela não tem nada. Não existe inconstitucionalidade nenhuma. Basta ler o artigo 8º, inciso 4º. Dúvida? Sobre os 2 pagamentos que você falou. Isso. Um é para quem é sindicalizado e outro só para quem contribui anualmente, no caso. Uhum. E isso está escrito ali, como é que a gente sabe? Aí é na legislação infraconstitucional, é no direito do trabalho. O direito do trabalho hoje é que vai regulamentar, aliás, antes também, né, vai regulamentar isso aqui. É por isso que eu nem preocupo muito com a regulamentação. Tá? Isso aqui não cai muito em prova de direito constitucional, justamente por isso. Porque onde faz mais sentido você cobrar isso? Numa prova de direito do trabalho. Porque lá no direito do trabalho você cobra não apenas a interpretação do inciso 4º, mas também a regulamentação. Tá? Então não preocupa muito com isso, não. Isso é mais de curiosidade. Mas para você saber como que era e como que ficou. Porque está no blá, blá, blá até hoje danado aí. Né? O pessoal discutindo, constitucional, não é inconstitucional. Não tem constitucionalidade nenhuma. Tanto é que nem alteraram a Constituição. Ou seja, a discussão é num plano infralegal. Né? Qual que é a regra mais correta do ponto de vista das relações de trabalho? É quem cala consente, quem cala não consente? Isso aí é uma discussão que o Congresso Nacional aqui tem que travar representando a sociedade brasileira. Entenderam? 5º, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Preciso explicar? Tendo em vista que a gente tem como fundamento pluralismo político, liberdade de associação, liberdade de sindicalização, né? Obviamente, eu não posso ter nenhum tipo de obrigatoriedade em ficar ou sair, né, de um determinado sindicato. Tá? O 6º também é óbvio. Olha só, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho. Para que existe sindicato? Para justamente representar ali nas negociações coletivas de trabalho. Tá? Aí vem o 7º. O 7º despenca. É outro também assim que é queridinho das bancas examinadoras. Tá? Eles sempre gostam de perguntar do aposentado. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, eu sou trabalhador, me aposentei, mas eu continuo filiado ao sindicato. Eu posso virar diretor do sindicato? Posso. Eles adoram falar que não pode. Tá? Então, basta lembrar isso aqui. Ó.
O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Tá? É uma questão muito comum aí de prova. E o oitavo é a chamada estabilidade sindical. O que a gente tem na estabilidade sindical? Ó? É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então vamos lá. Tá? Questões de prova envolvendo aqui a estabilidade sindical. Eu sou trabalhador, trabalho numa determinada fábrica, estou lá trabalhando. Aí resolvo me candidatar a um cargo de direção no meu sindicato. Tá? Durante a campanha, eu posso ser demitido? Em regra, não. A não ser que seja uma falta grave. Tá? Não ganhei. Tá? Retorno ali com estabilidade sindical ou sem estabilidade sindical? Sem. Por isso que eu tenho que tomar cuidado no que eu falo na campanha. Entendeu? Porque dependendo do que eu falar na campanha, pode ser que meu patrão não goste e me mande embora logo depois. Né? Agora é o seguinte, eu me candidatei, fui eleito. Virei diretor do sindicato. E o mandato é de 2 anos. Eu tive estabilidade sindical durante a candidatura. Vamos supor que tenha sido 3 meses de candidatura. Durante o meu mandato, 2 anos. E, além disso, mais quanto tempo depois, após o término do meu mandato? Mais 1 ano. Ah, então, cuidado aqui. Ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. No meu exemplo, 3 meses. Se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. No meu exemplo, o mandato é de 2 anos. Então, eu vou ficar 3 meses com estabilidade, mais 2 anos do mandato e ainda mais 1 ano após o término do mandato. Por que tem esse até 1 ano após o final do mandato? Eu não sou diretor do sindicato? Muitas vezes eu não vou ter ali, né, rusgas com o meu patrão, não vou estar ali defendendo um choque de interesse, então eu preciso ter pelo menos esse 1 ano a mais aí de estabilidade sindical para até o negócio abaixar, o cara ver que eu estava defendendo a categoria, que não tem nada pessoal contra ele, entendeu? Esse tipo de coisa, entenderam? Então é por isso que eu tenho a estabilidade sindical garantida aqui na Constituição. Não necessariamente. Depende do sindicato. Eu conheço sindicato onde quem é diretor do sindicato tem que continuar trabalhando. Então, eu acho super válido isso. Porque se você vai defender a categoria, em tese, você tem que estar no dia a dia da categoria, como trabalhador. Agora, isso é possível em determinados sindicatos, em determinadas categorias. Tem outras categorias que são tão grandes que realmente quem vira diretor do sindicato, não tem jeito, o cara tem que ir lá para o sindicato e ficar trabalhando lá no respectivo sindicato. Aí a empresa fica pagando o salário? Fica. Faz parte. Faz parte da relação de trabalho. Aí, uma vez eu estava dando uma aula, o pessoal, mas tá vendo, professor, esse país comunista? Na Alemanha é assim também, gente. Entendeu? Na Inglaterra também é assim. Nos Estados Unidos também é assim. Né? País capitalista que se preocupa com relações de trabalho para formar uma massa de consumidores capazes de consumir e criar um mercado, uma sociedade de consumo, se preocupa com isso. Tá? Então, na hora que a gente fala de relação de trabalho, quanto mais forte, amigável e estável for a relação de trabalho, melhor. Sabe uma coisa que a gente tem que parar de pensar aqui no Brasil, que eu vejo que muitas pessoas pensam, que empregado é inimigo de patrão, ou que patrão é inimigo de empregado. São parceiros. Quanto mais a gente tiver esse sentimento de parceria, numa estabilidade de relação de emprego, melhor. E melhor sabe para quê? Para quê? Para o mercado. Para a sociedade de consumo que a gente vive e, consequentemente, para o capitalismo. Tá? Depois o pessoal pergunta, né? Por que o capitalismo alemão é o capitalismo mais produtivo do planeta Terra hoje em dia? Lógico, a relação de trabalho lá é super protegida. Você tem excelentes salários, 6 horas de trabalho por dia, na média. Por que o trabalhador alemão trabalha 6 horas por dia? Para dar tempo dele consumir no resto do dia. Por que ele ganha bem? Para dar tempo dele comprar, para ele ter dinheiro para comprar um monte de coisa. Entendeu? E movimentar o capitalismo alemão, fora outras coisas. Né? E quando você vai estudar, né, as nações, as grandes nações capitalistas, todas elas têm essa questão da segurança dos contratos. E o que é a segurança dos contratos? Ué, contrato de trabalho é um contrato. Se eu estou nos Estados Unidos, ok, a relação trabalhista lá é mais liberal.
Mas você tem contrato lá? Você tem estabilidade na relação contratual entre patrão e empregado? Tem. E é isso que faz você ter ali um bom florescimento da sociedade de consumo como um todo, né? Então, assim, a gente precisa parar com essa coisa de achar que tem hora que é de esquerda, tem hora que é de direita. A sociedade brasileira está muito contaminada com esse direita e esquerda, sendo que a Constituição é a Constituição. Ela quer o quê? Concretizar os objetivos, baseada nos fundamentos, né? Então está tudo aí para vocês estudarem e fazerem as respectivas interpretações, tá? Sem viés ideológico. Tá? Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Beleza? Então vale para colônia de pescador, vale para sindicato rural também. Isso aí é regulamentação do direito do trabalho, não preocupa com o parágrafo único, praticamente não tem questão. Tá? Artigo 9º. Aqui no artigo 9º, banca examinadora gosta de fazer pegadinha. Tá? Direito de greve. Primeira coisa que vocês têm que lembrar. Militar pode fazer greve? Não. Ao militar é vedada a sindicalização e a greve. Então, aqui eu estou falando de greve, naturalmente, dos servidores. Estou falando de greve dos empregados, seletistas e iniciativa privada, mas lembrem-se que eu aplico as regras da iniciativa privada hoje aos servidores públicos. Porque aos servidores públicos civis, é garantida a sindicalização e a greve? Sim. Nos termos de lei específica. Essa lei específica até hoje não existe. Qual que é o entendimento do Supremo? Já que a lei específica dos servidores públicos civis não existe, eu aplico subsidiariamente as regras da greve da iniciativa privada aos servidores públicos civis. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que lembrar é quem faz greve no Brasil. Quem faz greve no Brasil? Empregado seletista, trabalhadores da iniciativa privada de uma maneira geral, servidores públicos civis. Servidor público militar jamais vai fazer greve, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, o direito de greve é constitucional. Está previsto na Constituição. É um direito fundamental porque está relacionado ao trabalho, que é outro direito fundamental. Aí vem o parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Aí, maldosamente, principalmente o CESP, tá, vem e fala assim, a greve foi declarada inconstitucional. A única greve inconstitucional que tem é de militar. Tá? Uma greve de trabalhadores, servidores públicos civis ou trabalhadores comuns, tá? Pode ser declarada inconstitucional? De maneira alguma. O que ela pode ser declarada é ilegal. Então, imagina uma greve de motoristas e cobradores de ônibus. Tá? Não tem que deixar um percentual mínimo de ônibus em circulação? Não deixa. Aí vem o juiz do trabalho, falou, opa, vocês estão desrespeitando a lei que fala que tem que ter, pelo menos, se eu não me engano, 30% dos ônibus em circulação. Tá? Aí vem o juiz e declara declara a greve ilegal. E fixa multa ainda para o sindicato. Multa de não sei quantos mil-reais por dia pelo descumprimento. Então percebam que o judiciário jamais vai julgar uma greve, com exceção dos militares, né, inconstitucional. A greve é julgada o quê? Ilegal. Quando a respectiva categoria não atende à regulamentação prevista em lei, ainda mais naqueles serviços que são serviços essenciais, transporte, saúde, serviços financeiros igual banco. Né? Então, cuidado com isso aí. Tem uma questão clássica do CESP, falando que a greve é inconstitucional. A única greve inconstitucional que tem é greve de militar, porque militar, pela Constituição, não pode fazer greve. Não pode nem ser sindicalizado, muito menos fazer greve. Tá? Então, toma cuidado com isso aí. E, naturalmente, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Acabei de citar. Abusou? Multa. Aí vem o juiz do trabalho lá e fixa a respectiva multa para o sindicato, tendo em vista não ter atendido aos requisitos definidos em lei. Beleza? Então, é uma questão bem simples, né? Não tem motivo aí para vocês errarem isso em concurso público. O 10 e o 11 também é tranquilo, mas principalmente o 11 cai bastante, tá? E para todos os concursos de uma maneira geral. Olha só o 10, antes do 11, né?
é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, peraí, se eu tenho um órgão colegiado que congrega ali na sua competência, tá, interesses de patrões e trabalhadores precisam ter assento nesse órgão? Precisam. Vou pegar um órgão aí, né, que inclusive está sendo cogitado, está sendo citado muito aí por conta da reforma da Previdência. Tá? Você tem o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, o Conselho Nacional de Previdência Social. Parem para pensar. O Conselho Nacional de Previdência Social tem competências que envolvem os interesses dos patrões? Tem. Então, o patrão tem que estar lá, tem que ter assento no Conselho Nacional de Previdência Social? Tem. O Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Trabalha também com os interesses dos empregados? Trabalha. Então, o empregado tem que ter participação, assento lá no conselho, um lugarzinho no conselho? Tem. Mas peraí, além disso, quem que tem interesse no Conselho Nacional de Previdência Social? Os aposentados. Vocês concordam comigo que os aposentados também tem que ter uma cadeirinha lá no conselho? E além disso, quem que tem que ter representação no conselho? O governo. Por isso que quando você chega lá na Constituição, lá na parte, né, lá no artigo 201, quando vai falar a respeito da Previdência Social, você tem a informação que o Conselho Nacional de Previdência Social é um conselho com uma composição quadripartite. Por que a composição é quadripartite? Porque você está trabalhando com interesses de patrões, empregados, aposentados e governo. Por isso que tem que ter 4 tipos de representação dentro do conselho. E quando a gente para pensar, é uma consequência de qual artigo? Do artigo 10. Porque o artigo 10 fala que trabalhadores e empregadores têm que ter assento nos órgãos colegiados que tratam de seus interesses específicos. Ora, se isso vale para empregadores e trabalhadores, vale para o aposentado, que ele já foi um trabalhador. E, naturalmente, vale também para o governo, que tem interesse nessas questões. Tá? Outro exemplo que eu já vi em prova é do FGTS. Porque vocês têm, né, a gente tem o FGTS. Quem que administra o FGTS no Brasil? Caixa Econômica Federal. Você precisa lá sacar o FGTS, receber. Você vai aonde? Na Caixa Econômica Federal. Só que tem o Conselho Curador da Caixa Econômica Federal. Desculpa, o Conselho Curador do FGTS. Aí quem que tem assento no Conselho Curador, Fiscalizador, né, do FGTS? Empregadores têm assento? Tem. Empregados têm assento? Tem. Governo, Caixa Econômica Federal tem assento? Tem. Aí você chega lá na composição do conselho, está lá a Caixa representada, os empregadores representados e os empregados representados. Consequência de qual artigo? Do artigo 10 da Constituição. Beleza? Tá? Então, por isso, a regra constitucional. 11. Cuidado. Depois não diga que eu não avisei. Tá? Canso de falar isso na internet, inclusive, lá no YouTube. Né? Ó. Nas empresas de mais de 200 empregados, atenção, nas empresas de mais de 200 empregados, tá? É assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, se eu tenho uma empresa com 201 em diante, tem que ter um representante dos trabalhadores para dialogar e representar os trabalhadores com a direção da empresa? Tem. Nas empresas com mais de 200. Aí sabe o que eles fazem na prova? Sempre. Nas empresas com 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Com 200? Não, com mais de 200. Tá? Então é só ficar de olho nisso aqui. Ó. Mais de 200. Se vocês ficarem de olho nesse mais de 200, vocês não erram a questão. Porque todas as questões tentam fazer a mesma, né, tentativa aí de erro, de induzir o aluno ao mesmo erro. Ok? Alguma dúvida com relação a essa parte? Percebam que é uma parte bem tranquila da Constituição. Se você der uma lida, relida ali, fizer uns exercícios, você mata essas questões sem problema algum. Agora, a gente vai para a nacionalidade. E como eu estava falando para vocês, nacionalidade é o assunto de direitos fundamentais que mais gera erro em prova. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a associar com coisas práticas que você viu, que você conhece, e acaba errando a questão.
Tá? Então, ó, é uma questão simples. Basta você fazer a leitura atenta do texto constitucional mais uma vez. Então, olha só. Primeira coisa. São brasileiros natos. Tem banca examinadora, tá, que gosta de falar o seguinte. Não fala brasileiro nato. Fala assim. Os requisitos para aquisição da nacionalidade de forma originária. Entenderam? Então, o que é aquisição da nacionalidade de forma originária? É você ser brasileiro nato. Então, qual que é o sinônimo teórico de brasileiro nato? Aquisição originária da nacionalidade. Ok? Então, quem é brasileiro nato adquiriu de forma originária a nacionalidade brasileira. E não de forma secundária ou de forma derivada. O que é você adquirir a nacionalidade brasileira de forma secundária ou de forma derivada? É você ser estrangeiro e se naturalizar brasileiro, beleza? Então, ó, aquisição originária, brasileiro nato. Aquisição derivada ou secundária, brasileiro naturalizado. Tá? Obviamente, se falar de aquisição primária, não é comum, tá? Mas primária originária, brasileiro nato. Secundária derivada, brasileiro naturalizado. Beleza? Então, essa, né, é o primeiro cuidado que vocês têm que ter. Então tá, vamos falar da aquisição originária da nacionalidade brasileira. Quem é brasileiro nato? Regra geral no Brasil. Qual que é o critério preponderante no Brasil? Nasceu no território brasileiro, brasileiro nato é. Ou seja, é o chamado ius solis. Né? Se vocês encontrarem isso aqui, ó, na prova, é uma expressão latina que representa o nosso critério preponderante. Um critério de territorialidade. Nasceu no território brasileiro, em regra, brasileiro é. Por quê? Olha só, são brasileiros natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, peraí, ó. Prepondera no Brasil o critério territorial. Eu posso falar que o critério territorial é absoluto? E se o nascido no Brasil for filho do embaixador sueco no Brasil, ele é brasileiro nato? Não. Ele é sueco, porque o pai está a serviço da Suécia. Ah, professor, mas tem um detalhe. A mãe é brasileira. Se a mãe é brasileira, virou brasileiro. Porque aí junta o critério territorial com o critério sanguíneo. Né? Então aí ele tem dupla nacionalidade. Ele é sueco, porque o pai é embaixador sueco, está a serviço da Suécia, e nasceu no Brasil filho de uma mãe brasileira. É brasileiro nato também. Espera aí, professor, eu posso ter dupla nacionalidade? Pode. Vocês vão ver que eu vou dar um exemplo que você pode ter tripla, quádrupla, quíntupla. Vai depender do nível de globalização da sua família. Tá? Você pode ter ali diversas nacionalidades e vocês vão ver como que isso é possível, tá ok? Então, ó, primeira regra, o que prepondera no Brasil é o critério territorial, é o ius solis, tá? Em regra, nasceu no Brasil, brasileiro nato é. Tá? Aí o seguinte, ainda que de pais estrangeiros, mas desde que estes não estejam a serviço de seu país. Se um embaixador sueco é casado com uma sueca, e eles têm o filho no Brasil, não é brasileiro nato. É sueco. Ok? Então eu tenho aí, né, esse detalhe que é a regra do inciso 1º, a linha A. Tá? O que é a linha B? É o inverso. E se eu estou fora do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, e o meu filho nasce no exterior, ele é brasileiro nato. Então percebam que o critério que prepondera aqui não é mais o territorial. Você está fora do Brasil. O que está preponderando aqui é um critério funcional, porque, olha só, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, então um ou outro, desde que qualquer deles, eles adoram falar que ambos têm que estar, não, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos inverter o meu exemplo agora. O filho do embaixador brasileiro na Suécia nasceu lá na Suécia. É brasileiro nato? É. Porque o embaixador está a serviço da República Federativa do Brasil. Então percebam que está preponderando aqui um critério funcional.
E não só um critério funcional, mas também uma regra de parentesco, uma regra sanguínea, porque é filho do respectivo embaixador, né, no meu exemplo. Aí tem uma outra questão de prova que é a seguinte: só vale para quem está a serviço da União? Ou vale para quem, vamos supor, eu estou a serviço do município de Florianópolis. Estou fora do Brasil, numa situação qualquer, representando o município de Florianópolis. Tenho um filho no exterior. Pergunta de prova. O meu filho é brasileiro nato? É. O município não faz parte da República Federativa do Brasil? Não vivemos em uma federação? Quais são os entes federativos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então abrange toda a administração pública. Tá? Abrange toda a administração pública federal. Ah, professor, eu conheço um fulano de tal que é funcionário da Petrobras. E o funcionário da Petrobras estava no exterior e teve um filho lá no exterior. Pergunta de prova: está a serviço da República Federativa do Brasil? Está. Petrobras não é sociedade de economia mista? Não integra a administração indireta da União? Está a serviço da República Federativa do Brasil. Entenderam? Então abrange não só a administração direta, mas abrange também a administração indireta. Agora é o seguinte: eu sou funcionário de uma empresa privada brasileira e vou para o exterior. Tenho meu filho no exterior. Automaticamente o meu filho é brasileiro nato? Não estou a serviço da República Federativa do Brasil? Ah, professor, mas ele é técnico da seleção brasileira de futebol. Já me perguntaram isso. Eu falei assim, não tem nada a ver. Então, continua sendo uma entidade privada, né? Então, obviamente, não faz o menor sentido esse tipo de pergunta. Tá? Bem, C. Aí vem a questão mais importante de prova, quando a gente fala de nacionalidade originária. Ok, nós já vimos o seguinte: nasceu no Brasil, em regra, brasileiro é. Está fora do Brasil, mas a serviço da República Federativa do Brasil, brasileiro é. Ah, eu estou fora do Brasil e nenhuma dessas situações. Sei lá, eu estou na Itália, eu sou casado com uma brasileira, nós não somos descendentes de italianos, tá? E eu estou na Itália fazendo um mestrado na Itália, ok? Então imagine a situação. Aí lá na Itália, quando eu estou lá estudando na Itália, eu tenho um filho. Pergunta de prova: automaticamente o meu filho é brasileiro nato? Não. Mas pode ser? Pode. Basta eu procurar a embaixada ou a repartição consular competente e registrá-lo como brasileiro nato. É como se o consulado ou a embaixada fosse o cartório de registro de nascimentos, entenderam? Ele tem essa função cartorária também, né? Então, é a regra da linha C. São brasileiros natos. Podem marcar, tá? Cai bastante. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Estão vendo que é objeto de uma emenda constitucional de 2007? Antes de 2007, não tinha essa regra. Aí, o que acontecia antes de 2007? Se você tinha um filho no exterior e não estava a serviço da República Federativa do Brasil, sabe o que seu filho virava? Dependendo do critério do respectivo país onde você estava, ele poderia virar um apátrida, alguém sem nacionalidade. Porque ia depender muito de onde você estava. Vou dar um exemplo aqui. Estou na Itália. Qual que é o critério, em regra, na Itália para aquisição da nacionalidade italiana? É o critério sanguíneo. Você tem que ter sangue italiano. Não basta você nascer na Itália, não. Se você nascer na Itália, está garantido que você é italiano? Não. Você tem que ter descendência italiana. Então, eu estou na Itália, não tenho descendência italiana. Minha esposa também não tem descendência italiana. Eu tenho um filho na Itália. O que acontecia antigamente? Esse menino, essa criança, virava apátrida, porque tinha nascido num país onde o critério era sanguíneo e nenhum dos pais estava a serviço da República Federativa do Brasil. Aí perceberam esse erro e corrigiram fazendo essa opção. Tanto é que criaram uma regra de transição. O pessoal que nasceu aí antes da emenda constitucional número 54, basta procurar a repartição consular ou qualquer cartório no Brasil atingido da maioridade para virar brasileiro nato.
Então, esse erro foi corrigido. Se eu nascia em um país onde o critério era territorial, como os Estados Unidos, por exemplo, não tinha muito problema. Porque se eu nascia nos Estados Unidos da América, eu era o quê? Americano. Porque qual que é o critério preponderante nos Estados Unidos? Territorial. Nasceu no território norte-americano, é norte-americano. A não ser que os pais estejam a serviço do respectivo país. Mas não era o caso de muitos brasileiros que lá estão nos Estados Unidos. Mas automaticamente essa criança era brasileira nata? Não, porque antes a Constituição não permitia. Só depois de 2007 é que o pessoal conseguiu regularizar os filhos nascidos no exterior e transformando também em americanos e em brasileiros natos. Você pode ter dupla nacionalidade? Pode. Aí, para vocês não esquecerem no dia da prova, né? Mais uma vez exemplificando com Gisele Bündchen. Pode falar. Só uma questão ali de quando nasce lá, né? Não tem que esperar a maioridade. Não. Aí que tá. Exato. A questão da maioridade é só quando você chega no Brasil. Quando você vem para o Brasil, você tem que optar pela nacionalidade brasileira no Brasil, você tem que ser maior de idade. E por quê? Por isso que eu gosto de usar o exemplo da Gisele Bündchen para vocês entenderem. Gisele Bündchen, né? Todo mundo conhece. Casou com aquela cara feio, pobre lá, né, nos Estados Unidos, não sei para que ela viu nele, mas tudo bem. Entendeu? Mas enfim, né, tá lá. Gisele Bündchen teve 2 filhos nos Estados Unidos. Tá? Então você tem os filhinhos lá da Gisele Bündchen. Nasceram fora. Primeira questão. A Gisele Bündchen está a serviço da República Federativa do Brasil? Não. Já teve gente que falou que sim, mas tudo bem. Não. O marido é o quê? Norte-americano. Nasceram onde? Nos Estados Unidos. Qual que é o critério preponderante nos Estados Unidos? Territorial. E o pai é norte-americano. E ganhou 6 Super Bowls. Não é isso um detalhe. Mas enfim, né? Resultado. Americanos natos? Na hora que nascem? Americanos natos. Beleza? Mas os filhos da Gisele Bündchen podem ser brasileiros natos? Podem. E são. Por quê? Porque quando nasceram, o que ela fez? E ela realmente fez, eu fui pesquisar depois, ela realmente fez. Procurou a repartição consular competente e registrou as crianças como brasileiras natas. Então, os filhos da Gisele Bündchen possuem dupla nacionalidade? Possuem. São americanos e brasileiros. Mas vamos supor o seguinte, que ela não tivesse procurado, ok? Ela não procurou. O ordenamento jurídico brasileiro tem que respeitar. Qual que é o entendimento do ordenamento jurídico brasileiro? Se o pai ou um dos pais não procura, é porque não quis. É porque queria que a criança fosse só o quê? Americana. E que não tivesse, por exemplo, a nacionalidade brasileira. Ok? Aí vamos evoluir a história. Vamos supor que os meninos da Gisele Bündchen não tivessem a nacionalidade brasileira porque ela não procurou a repartição consular competente. Né? Os anos passam e eles chegam aqui no Brasil. Vão morar no Brasil. E são menores de idade. Enquanto menores de idade, eles podem optar pela nacionalidade brasileira? Não. Sabe por quê? Eles são capazes? Eles são incapazes. Eles só conseguem suplantar a vontade dos pais se forem capazes. É por isso que tem isso aqui, depois de atingida a maioridade. Você pode optar pela nacionalidade brasileira quando você vem para o território brasileiro. Mas para você suplantar a vontade dos seus pais que não procuraram a embaixada, você tem que ser o quê? Capaz. Enquanto você não for capaz, você não pode optar pela nacionalidade brasileira. Tá? Então tomem cuidado com isso aqui. E optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Você pode optar em qualquer tempo, mas depois que você se torna maior. Você está com 50 anos. Lá você tem um prazo de 6 meses, na verdade. Tem lugar que o prazo é um pouquinho maior, mas enfim, eles não vão perguntar para vocês qual que é o prazo para você procurar o consulado ou a embaixada. Mas você tem um prazo. O pai brasileiro ou a mãe brasileira tem prazo para procurar a embaixada, o consulado. Não procurou? O entendimento correto do ordenamento jurídico brasileiro é, não quis, né?
Não quer. Os pais, quando chegam aqui, como eles são responsáveis, eles também podem. Aí você cai nas regras de transição, nas regras da emenda. Mas aí o concurso não chega a tanto. Mas, na verdade, os pais, quando chegam aqui, conseguem também virar e falar, não, ele é brasileiro nato, é porque eu não pude. Você tem umas justificativas lá que eles aceitam, né? E aí você consegue justamente fazer o registro. Mas aí não vira questão de prova, porque cobra, né, estatuto estrangeiro e outras regras pertinentes à nacionalidade. O que a prova cobra é o seguinte: registrou fora, procurou o consulado, procurou a embaixada. Vocês têm que lembrar que o consulado e embaixada é como se fosse cartório. Ó, comentei com vocês, eu fui roubado lá no Peru. Estava lá no Peru, não sei o quê, roubaram minha identidade e o meu passaporte. O cara bateu a minha carteira. Primeira vez que eu fui assaltado na minha vida. Você chega lá você chega lá no Peru, é todo mundo pacífico. Aí você desencana, sabe? Você realmente desencana, porque todo mundo é gente boa, pacífico. Fui tomar uma cerveja cusquenha, muito boa. Fui tomar uma cerveja na esquina e comer uma comidinha de rua lá, uma aglomeração lá. Quando eu assustei, o cara abriu a minha jaqueta e meteu a mão no meu bolso e roubou minha carteira e o passaporte. Naquele dia eu precisava do passaporte. Eu fui furtado, desculpe. Né? Eu fui furtado. Porque aquele dia eu precisava do passaporte para comprar as entradas de Machu Picchu, que eu estava indo para Machu Picchu. Eu falei assim, pô, logo no dia que eu estou com o passaporte no bolso, o cara abre, entendeu? Pega meu passaporte, minha carteira de identidade. Fora os cartões, né? Mas tipo assim, isso aí a gente resolve. Resultado, virei o Tom Hanks em O Terminal. Entendeu? Fiquei completamente sem documento fora do Brasil. Aí o que eu fiz? Peraí, quem que é como se fosse um cartório fora do Brasil? Consulado. Na hora, registrei boletim de ocorrência, né, tinha sido de noite, e aí no dia seguinte amanheci no consulado do Brasil em Cusco. E aí falou, preciso de uma segunda via da minha carteira de motorista, do meu passaporte, da minha identidade. Aí a embaixada brasileira me deu um documento oficial, que é como se fosse uma segunda via de todos esses documentos, válidos até o final de abril agora. Até o final de abril eu tenho que providenciar toda a documentação de novo. Mas enfim. Então, é só para dar um exemplo que consulado e embaixada é como se fosse cartório. Se você está fora e precisa de algum tipo de serviço cartorário brasileiro, onde que você tem que ir? No consulado ou na embaixada. A mesma coisa é quando o seu filho nasce fora do Brasil. Para registrar como brasileiro nato, o que você precisa fazer? Procurar a repartição consular competente. É como se fosse um cartório. Não procurou? Você não quis. Aí, quando vier para o Brasil e atingir a maioridade, é que você pode justamente falar que aquela pessoa é brasileira nata. Tá? É sempre muito comum esse tipo de questão. Dúvida? Sim. 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 Aí é a mesma questão que eu estava discutindo antes aqui. Vocês têm que, depende muito do caso concreto. Se é simplesmente para obter o green card, porque você tem lá o green card nos Estados Unidos. O fato de você obter o green card não significa que você virou americano naturalizado, não. Você pode ser um estrangeiro, vivendo nos Estados Unidos, mas legalmente. Quem tem o green card vive legalmente nos Estados Unidos. Obviamente, quem se naturaliza virou americano. Então, na maioria dos casos, aluno sempre pergunta muito isso, já teve um aqui, né? Sempre tem. Na maioria dos casos, a pessoa tem um green card, mas continua brasileira. Ou seja, continua sendo um brasileiro, mas vivendo legalmente nos Estados Unidos. Ok? Então, não tem problema nenhum. Você pode ser brasileiro, morar legalmente nos Estados Unidos e ter o green card. A situação muda um pouquinho quando você se naturaliza. Então, se você optar pela nacionalidade norte-americana, aí nós vamos ter uma consequência. Aí que está. Dependendo da situação, ele vai perder a brasileira. Tá? Em regra, você perde a nacionalidade brasileira. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, no parágrafo 4º. No parágrafo 4º eu explico essa questão de perda da nacionalidade. O que vocês têm que lembrar é o seguinte, por isso que eu uso muito a Gisele Bündchen. Você pode ter dupla nacionalidade? Pode. Tripla nacionalidade? Pode. Quádrupla nacionalidade? Pode. Vamos, teorizar aqui. Olha o nome da Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Ela é descendente de quê?
alemães, ok? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que, sei lá, o avô dela é alemão. O ordenamento jurídico alemão fala o seguinte, quem é descendente de alemão até a segunda geração, então, por exemplo, netos, tá? Pode obter a cidadania alemã e ser considerado também um alemão. Provavelmente aqui alguém conhece, ou se bobear é. Tem descendente, tá? E conhece alguém que tem dupla nacionalidade. Então, para pensar, ó, os filhos da Gisele Bündchen, no meu exemplo, eles já são, obviamente, norte-americanos e brasileiros natos. Ah, eles são netos de alemães, professor. E fizeram a requisição para obter a nacionalidade alemã. Terceira nacionalidade. Ah, o pai do Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, é italiano. Tá? E aí eles também fizeram o requisito, tá, para obter a nacionalidade italiana. Quarta nacionalidade. Ah, sei lá, o avô, né, a mãe do Tom Brady é japonesa. Tá? E lá no Japão o critério também é sanguíneo. Aí o que aconteceu? Também fizeram a requisição para obter a nacionalidade japonesa. Já arrumei a quinta nacionalidade para os meninos. Tá? Então, depende muito da sua árvore genealógica. Se a sua árvore genealógica é globalizada, né, com diversos níveis de parentesco mundo afora, você pode ter 4, 5, 3, entendeu? Sei lá, né, quantas nacionalidades você vai ter. Tá? Então, depende muito do ordenamento jurídico do outro país. Tá? Então, em regra, quando é assim, quando o ordenamento jurídico do outro país te aceita naturalmente como originário daquele país, você não perde a brasileira. E a gente vai ver isso aí. O problema é quando você não está nessa regra e você opta naturalmente, tá? Opta ali, por vontade própria, pela nacionalidade de um outro país. Aí sinto muito. Em regra, perdeu a brasileira. Pátria amada Brasil quer fidelidade. Tá? Não pode sair por aí optando por outras nacionalidades, não. A não ser que seja uma namorada antiga, né? Sabe, coisa já... Perderia a brasileira. Seria a mesma coisa, né? Você tem lá a legião estrangeira, que é a antiga legião francesa, né? Mas, enfim, aí você perderia a brasileira. A gente vai ver. Assim, é uma questão muito comum de prova, e tem um exemplo, que é uma jurisprudência do Supremo, de novembro do ano passado, que virou todas as questões de prova aí com relação a isso. Tá? Então é o seguinte, ó, o concurso perguntou, você pode ter mais de uma nacionalidade? Pode. Você pode ter 3, 4 nacionalidades? Pode. E não confundam nacionalidade com cidadania. Olha só como que são conceitos diferentes. Tá? Você consegue perceber isso pela estrutura da Constituição. Qual que é o primeiro título da Constituição? Princípios fundamentais. Já estudamos. Aí depois nós fomos para o título 2, que é direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1 dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, direitos sociais. Ok? Capítulo 3, nacionalidade. Qual que é o capítulo 4 da parte dos direitos e garantias fundamentais? Direitos políticos. Então percebam que direitos políticos é a mesma coisa que exercício de cidadania. Qual que é o requisito para você votar e ser votado no Brasil? Você tem que ter nacionalidade brasileira. Então uma coisa é a nacionalidade. Se você é nacional de um país, você tem nacionalidade brasileira e alemã, você tem dupla nacionalidade. Se você tem nacionalidade brasileira e norte-americana, você tem dupla nacionalidade, ou tripla, ou quádrupla. Agora, uma coisa é o seguinte, eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos e tenho green card. O green card, desculpe, né? Em determinadas situações, não me coloca no mesmo patamar de um cidadão americano, então eu consigo exercer atos da cidadania americana. Não necessariamente eu sou um nacional dos Estados Unidos, entenderam? Mas eu tenho cidadania norte-americana porque eu tenho green card. Tá? É a mesma coisa quando a gente para pensar aqui no caso do português. O português que vive no Brasil e que é equiparado, é o chamado português equiparado. Ele continua sendo português, morando no Brasil? Continua. Ele é um estrangeiro. Mas por força de acordos internacionais que o Brasil tem com Portugal, tá? O português tem muito mais direitos no Brasil do que outros estrangeiros.
por conta de tratados internacionais. Então ele tem uma cidadania maior do que outros, né, estrangeiros, sim, mas a cidadania não chega ao ponto de votar e ser votado. Entenderam? Então depende muito do ordenamento jurídico de um país. Tá? Então não confundam nacionalidade com cidadania. Nacionalidade é uma coisa muito mais forte, tanto é que vem primeiro na Constituição. Cidadania é o exercício de direitos enquanto cidadão. É uma consequência de você ser nacional ou não, ou de você ter um determinado nível de cidadania em razão da sua nacionalidade ou não. Não são a mesma coisa. Tá? Tanto é que, dependendo do grau geracional na Alemanha e na Itália, tem gente que consegue ser italiano, né, naturalizado lá na Itália. Tem gente que consegue simplesmente obter a cidadania italiana, porque tem o grau de parentesco mais distante. Entenderam? Aí depende muito do ordenamento jurídico de cada país. Tá? O importante no concurso público é você entender quando que alguém é brasileiro nato. Tá? Então, 3 situações, a linha A, B e C. A linha A, critério territorial. Nasceu no território brasileiro, o brasileiro é, em regra, a não ser que o pai ou a mãe esteja a serviço do respectivo país. Tá? A, nasceu fora do Brasil, pai ou mãe está a serviço do Brasil. Brasileiro nato é. E para quem não está nem na situação da linha A, nem na situação da linha B, criaram a situação da linha C, entre aspas, para nós, pobres mortais, né, que estão por aí no mundo. Tá? Lembrando que o Brasil tem uma quantidade muito grande, né, de emigrantes mundo afora. Né? Então, por isso, muitas vezes o brasileiro emigra para lugar onde o critério é territorial, como os Estados Unidos, porque o filho nasceu nos Estados Unidos, norte-americano é. Né? Então já tem aí, né, uma situaçãozinha mais favorável do ponto de vista, né, prático. Tá? E aquisição, dúvida? Só uma questão, naquele caso aí que o senhor explicou aí da Gisele Bündchen, se por acaso ela não tivesse registrado eles, Sim. e depois de adulto eles viessem para o Brasil e requisitassem a nacionalização, né? Sim. Brasileira. Isso. Nesse caso eles também teriam dupla nacionalidade? Sim. Nesse caso teriam dupla nacionalidade? Sim. Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro originariamente os reconhece desde que eles façam a opção. Ah, eles vão perder a nacionalidade americana lá nos Estados Unidos, professor? Não, mas aí é porque o ordenamento jurídico norte-americano também reconhece. Só que, gente, vocês não precisam saber o direito comparado, não. Tá? Você não precisa saber o ordenamento jurídico norte-americano para o concurso. Muito menos o italiano, muito menos o alemão, o japonês ou qualquer outro que seja. Eu só cito como exemplo. Tá? Mas continuam tendo a possibilidade de dupla nacionalidade. Tá? Por isso que o assunto é interessante. Porque muitas vezes você começa a ver situações práticas, né, e que ou te ajudam ou te prejudicam no dia do concurso. Tá? Então, atenção com os 3 critérios da aquisição originária da nacionalidade brasileira. Ok? E aquisição derivada ou secundária? Quem é brasileiro? Naturalizado. Tá? A linha A, questão sempre comum, olha só. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, quem é originário de país que fala português, de língua portuguesa, é muito mais fácil se tornar um brasileiro naturalizado. Basta o quê? Residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. O que todas as bancas examinadoras fazem aqui? Falam que é só para o português. São países de língua portuguesa. Ah, professor, preciso saber quais são? Em tese, precisaria. Porque o concurso é, no mínimo, nível médio, não é? E no nível médio, a gente estuda geografia. E na geografia, você estuda muitas vezes na história também, quais são os países originários de língua portuguesa, tá? Só que o concurso não é tão malévolo assim, porque ele lembra que as pessoas esquecem, entendeu? Aí o que o concurso faz? Entrega de bandeja. Literalmente entrega de bandeja. Eles falam assim, ó, Manuel, angolano, um país de língua portuguesa, entendeu? Sabe? Então, assim, a questão fica até ridícula, tá? Porque eles entregam a questão de bandeja. Eles colocam lá, um país, fulano de tal, João, né? Joaquim, melhor dizendo, Joaquim, entendeu? Né? Natural de Guiné-Bissau,
um país de língua portuguesa. Falou um país de língua portuguesa, você tem que lembrar que a regra é de 1 ano. Tá? Então, na prática, ninguém precisa decorar os 18 países, tá? Que falam português. Se eu não me engano, são 18. Tá? Mas, enfim, então basta lembrar isso aqui. Ó. Quem é originário de língua portuguesa, 1 ano e idoneidade moral. Se quiser, vira brasileiro naturalizado. É outra pergunta. É automático? Você ficou, sou português, estou aqui, entendeu? 1 ano e virei brasileiro naturalizado? Lógico que não. Você tem que requerer. Tá? Essa aquisição derivada, secundária, você tem que pedir. Você tem que requerer a nacionalidade brasileira, obviamente. Tá ok? Então, sempre cuidado com isso aí. A linha B, os outros, né, estrangeiros. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tá? Então, os outros estrangeiros precisam de quanto tempo para se tornarem brasileiros naturalizados? 15 anos. Né? Completar pelo menos ali 15 anos. Concurso adora colocar 10. Tá? Há mais de 15 anos. É porque quando você completa 15, no minuto seguinte você já tem mais, né, de 15. Tá? Então, ó, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Né? Eu tenho uma amiga russa, né, trabalha no Google e estava viajando aí comigo pela América do Sul. Tá? Bonita pra caramba, ex-modelo, jornalista, sabe? Negócio assim, sabe? Sabe quando Deus te ilumina? Você fala assim, entendeu? Aí você fala assim, pô, é. Aí eu falei assim, cara, pô, bonita pra caramba, né? Desenvolver esse relacionamento. Ela é lá da Sibéria, russa, da região da Sibéria, tá? Aí eu falei assim, cara, cara pra caramba, né? Tipo assim, a sociedade russa é muito machista, gente. Ó, a mulher brasileira é uma bênção. Tá? Cheguei à conclusão que mulher brasileira é mulher de verdade. Entendeu? Por quê? Porque assim, ó, a sociedade russa é uma sociedade tão machista que não ela tem dinheiro, trabalha, ganha bem, tem que pagar tudo. Não esquece. Ah, vamos para Machu Picchu? 2 idas para Machu Picchu. Ah, vamos. Entendeu? Tipo assim, ó, no final da conta. Bom pra caramba, mas saiu caro pra caramba. E assim, obviamente, você fica ali balançado. Eu falei assim, pô, mas eu vou ter que trazer ela pro Brasil. Aí eu falei assim, ela pode fazer concurso. Ela não pode fazer concurso, porque ela é estrangeira. Né? Aí eu falei assim, pô, vou ter que esperar 15 anos para ela virar concursada. Entendeu? Será que vale a pena? Então você começa a ter esse tipo de choque de realidade. Não, sim, obviamente, não necessariamente você precisa, não necessariamente você precisa casar, porque o Brasil está em crise, entendeu? Então imagina você arrumar um emprego para uma russa em Florianópolis que só fala russo, inglês, alemão, coreano e mandarim. Só. Só. Aí eu falei assim, pô, se ela falasse português, qualquer um. Pois é, mas e o português? Então, tipo assim, eu falei assim, ou ela fala português ou ela faz concurso público. Fazer concurso público, 15 anos. Não dá. Sabe? É claro que eu tô brincando, assim, é só, né, questão aí de relacionamento, amizade. Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? Para todo mundo. Entendeu? Mas que é muito caro, você começa a pensar, fala, não sei. Não sei se olha. Vamos com calma, deixa eu visitar a Sibéria primeiro, lá como é que é, ver como é que é. Entendeu? Mas enfim, né? Conhecer o sogrão, né? Ver como é que o sogrão é, se ele guarda um Kalashnikov no armário, um AK-47, não sei. Entendeu? Sabe? Então, assim, é um negócio meio complicado. Tá? Com sociedade completamente diferente. Ó, experiência surreal, viu? Surreal. É por isso que eu não deixo ela chegar perto de mulher brasileira. Para ela não contaminar as mulheres brasileiras. Porque nós, homens, a gente é abençoado, viu? Porque mulher brasileira, entendeu? Trata o homem com moderação demais. Né? Mulher brasileira não pode fazer curso com mulher russa. Mas tudo bem. Bem, 15 anos, entenderam? 15 anos. Sim.
Não, ela consegue trabalhar, mas é uma coisa que eu acho muito errada no Brasil. Eu sei que o pessoal que estuda para o concurso público já disputa muita vaga, né? Mas o que acontece? Vocês já notaram que a Constituição não proíbe o concurso público para o estrangeiro? A Constituição não proíbe. Quem proíbe o estrangeiro de fazer concurso público são os estatutos. Se você pega, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis, qual que é um dos requisitos para virar servidor em Florianópolis? Nacionalidade brasileira. Se você pega concurso na União e vai estudar a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, qual que é outro requisito? Nacionalidade brasileira. Você pega do Estado, nacionalidade brasileira. Na prática, quando você pega todos os estatutos, você tem que ser brasileiro para fazer concurso. Então, assim, a Constituição não proíbe, mas os estatutos, de uma maneira geral, proíbem. O único lugar que estrangeiro consegue virar servidor público no Brasil é em universidade. Porque nas universidades você pode ter um percentual de professores ou de profissionais que sejam estrangeiros. Então, a vida do estrangeiro no setor público brasileiro, ela realmente é muito difícil. Ele precisa esperar, no caso de português, ou um ano, para se naturalizar, originário de língua portuguesa, um ano para esperar ali, e virar brasileiro naturalizado, ou, no caso das outras nacionalidades, 15 anos. Eu falo porque eu já tive... eu tinha uma aluna iraniana. Sem brincadeira, eu fiquei até com dó de falar isso para ela. Ela morava em Teherã, e imagina a vida de uma mulher na sociedade iraniana. Que é uma sociedade muito mais repressiva e machista do que, inclusive, a sociedade russa. Mas, enfim. Então, o que acontece? Ela estudava para concurso no Brasil, porque ela tinha uns amigos brasileiros, trabalhava na embaixada, no consulado brasileiro, não sei aonde, e assistia as minhas aulas no YouTube. Aí, um dia, ela me mandou uma mensagem perguntando qual concurso ela poderia fazer. Eu falei assim, putz, tá... Como é que eu falo? Tipo assim, eu estava estudando, tinha uns 6 meses. Eu falei assim, tem alguma qualificação, formação acadêmica? É mais ou menos igual ao 2º grau lá. Eu falei, sinto muito. Você tem que vir para o Brasil, ficar 15 anos no Brasil. Você pode ficar 15 anos estudando, inclusive. E depois você pode fazer o concurso público. Então, assim, para o estrangeiro virar servidor público, realmente é muito difícil. Porque você tem esse requisito aqui de 15 anos. Mesmo casando. Casei com um brasileiro. Virou brasileiro? Tem que virar brasileiro. A nacionalidade brasileira é requisito para fazer o concurso. Podem observar todos os estatutos. Todos os estatutos de servidores públicos exigem nacionalidade brasileira. Não teve filho brasileiro. Só tô aumentando o problema. Mais um para sustentar. Mas, enfim, Então, assim, não adianta. Você tem que ter 15 anos ou um ano para virar brasileiro e fazer concurso público. A não ser que você tenha aí uma formação acadêmica e consiga entrar numa dessas vagas de professor nas universidades. Tem. Você vai na UFSC, você vai nas federais, de uma maneira geral, você sempre encontra um ou outro professor estrangeiro. Mas imagina o seguinte, se para vocês já é difícil, gente, imagina para quem tem pouquíssima vaga. E outra coisa, dominar a língua, fazer um concurso, passar... Tem cota para estrangeiro? Não tem cota para estrangeiro, entenderam? Então você tem que passar, você tem que suplantar, inclusive, os candidatos brasileiros. Então, realmente, para o estrangeiro fazer concurso público é algo muito difícil. Acabei falando disso aqui porque lá no artigo 37 da Constituição isso é cobrado também. Então percebam esse detalhe aí com relação aos estrangeiros. Questão de prova. Originário de língua portuguesa, 1 ano e idoneidade moral. Outras nacionalidades, 15 anos. E detalhe, sem condenação penal. Idoneidade moral abrange não só a questão penal, mas também questões cíveis, como, por exemplo, a improbidade administrativa. Se eu tenho um estrangeiro que, no exterior, praticou algo que no Brasil seria improbidade administrativa, e ele é originário de país de língua portuguesa, ele não tem idoneidade moral. Improbidade administrativa não é condenação penal. É uma condenação, como o próprio nome diz, na esfera administrativa. Leva em consideração o passado. É claro que para o português é muito mais fácil, mas ele precisa ter idoneidade moral. Dúvida?
Você tem identidade de estrangeiro, você tem documentos específicos. Tem carteira de trabalho. Gente, tem carteira de trabalho para estrangeiro. É a mesma coisa. Quando você está fora. Se está fora, ó, você foi para fora. Se você quiser virar ilegal, clandestino, você trabalha ilegal, clandestino. Se você quer trabalhar de forma regular, você vai trabalhar de forma regular. No Brasil é a mesma coisa. Você entrou no território brasileiro, está morando no território brasileiro, tá? Ou você está aqui como ilegal, tá? Ou então você está como legal. Se você está como legal no Brasil, você tem carteira de trabalho, você tem carteira de identidade, só que não é a identidade do estrangeiro. Você tem CPF de estrangeiro, entendeu? Tem que declarar imposto de renda, a mesma coisa. Você só não tem a nacionalidade brasileira. E só não vai poder fazer concurso público enquanto não virar o quê? Brasileiro. Entenderam? Então é só tomar cuidado com isso aí em termos práticos, né? Parágrafo 1º. Dúvida aqui, ó, sempre recorrente no parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, ó, é a regra do chamado português equiparado. Apareceu isso na prova, é o parágrafo 1º. Português equiparado. Tá? Olha só como que é uma questão óbvia, tá? Fruto de tratados internacionais. Imaginem que lá em Portugal, o governo português concede uma série de direitos aos brasileiros que lá vivem. Ok? Então, o brasileiro que está morando em Portugal, tem muito de que se passagem, né? O brasileiro que está morando em Portugal, chega o governo português e concede uma série de direitos. Na teoria constitucional, o que o Brasil tem que fazer aqui com os portugueses que vivem aqui? Conceder os mesmos direitos. Vou dar um exemplo prático, tá? Que aconteceu. Chegou lá em Portugal, em determinado momento, o governo português reconheceu automaticamente o diploma de odontologia brasileiro como sendo válido em Portugal. Então, você era formado em odontologia, né? Era dentista aqui no Brasil, chegava em Portugal, você nem precisava fazer revalida, você nem precisava validar o seu diploma. Você já era automaticamente considerado um dentista em Portugal. O que aconteceu com os portugueses que moram aqui e que eram dentistas formados em Portugal? Mesmo direito. Entenderam? Por quê? Por conta da regra do português equiparado. Então, o mesmo existe lá na Constituição Portuguesa, no ordenamento jurídico português. Se o Brasil concede direitos aos portugueses que estão aqui, em tese, o que Portugal tem que fazer para os brasileiros que estão lá? Conceder os mesmos direitos. Só que tem um detalhe. Essa regra não é absoluta, salvo os casos previstos na Constituição. Vou dar um exemplo que já caiu em prova. Não existem cargos que são privativos de brasileiros natos? Tá? Então, pergunta de prova. Um português pode virar presidente do Brasil? Não. Aí vamos supor que lá em Portugal, deu a louca lá em Portugal, sei lá. Tá? Aí eles alteram o ordenamento jurídico português falando o seguinte: um brasileiro pode ser presidente de Portugal. O mesmo vai acontecer aqui? Salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, quem que vai limitar essa equiparação, a extensão dessa equiparação? A Constituição, entenderam? Então, principalmente quando vocês forem fazer prova CESP, cuidado com isso aqui, ó. As outras provas não mexem com isso, não. Tá? Então, PM, né, DEAP, não preocupa muito com isso, não. Basta lembrar da regra do português equiparado em si, ok? Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. É outra questão comum. Então, ó, somente a Constituição é que pode criar diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Entenderam? Então, somente a Constituição é quem cria essa diferença. Uma lei pode criar diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Não. O que a lei pode fazer é regulamentar a diferença que já existe na Constituição. Exemplo, que sempre vem nos concursos públicos, o próprio parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º está fazendo? Criando uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Tá? São cargos privativos de brasileiros natos. Então aqui está uma diferença. Ó. Quem que criou a diferença? A Constituição. Beleza. Lei não pode criar diferença entre natos
e naturalizados. Tá? Aí vem o parágrafo 3º, gente. Eu preciso falar que o parágrafo 3º cai, despenca, tá? É comum nos concursos públicos, tá? É uma das questões mais recorrentes sobre nacionalidade. Então, ó, são privativos de brasileiros natos os cargos. Tem que decorar, tá? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e, por fim, ministro de Estado da Defesa. Tá? São 7. Basta lembrar aí, ó. São 7, né, cargos privativos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo, membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministros de Estado da Defesa. Tá? Vamos para as questões de sempre. Tá? Presidente e vice-presidente, eles nem mexem, porque todo mundo lembra do presidente e do vice-presidente. Aqui, ó, no inciso 2º e 3º, cuidado, porque eles adoram falar que deputado federal é cargo privativo de brasileiro nato. Deputado federal é cargo privativo? Não. Presidente da Câmara é. Ok? Então não é deputado federal, é presidente da Câmara. Ah, mas o Rodrigo Maia é chileno. É. Ele é chileno e brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade, não sei se você sabe. Ah? Então o fato dele ser brasileiro nato não tem nada a ver ele ter dupla nacionalidade. Ele é presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Depois, presidente do Senado Federal. Tem que ser brasileiro nato. Senador tem que ser? Eu posso ter um brasileiro naturalizado senador? Posso. O que ele não pode ocupar é a presidência do Senado. Tá? E também, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha como que isso aqui é lógico. Por que isso aqui é lógico? É a ordem de sucessão do presidente da República. Quando eu vou estudar o artigo 80 da Constituição, o artigo 80 fala da ordem de sucessão. O presidente viajou. Quem que senta na cadeirinha de presidente da República? O vice. Ah, o vice também viajou. Quem que senta na cadeirinha de presidente da República? Presidente da Câmara. Ah, também viajou. Quem que senta na cadeirinha? Presidente do Senado. Ah, também foi. Quem que senta na cadeirinha? O presidente do Supremo. E quem que pode ser o presidente do Supremo? Qualquer um dos 11 ministros do Supremo. Então, qual que é a lógica aqui? É todo mundo que pode ocupar a presidência. Se o presidente e o vice têm que ser privativo de brasileiro nato, todo mundo que pode ocupar a presidência, naturalmente tem que ser brasileiro nato. Tá? Então, aqui ó, basta lembrar da ordem de sucessão. E lembrando que no Supremo Tribunal Federal são todos os 11 ministros, porque o mandato no Supremo é de 2 em 2 anos. Então, todo mundo vira presidente do Supremo Tribunal Federal em um determinado momento. Tá? Depois, membros da carreira diplomática. Ah, eu sou brasileiro, fiz o concurso, né, para entrar no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Se você pegar lá o edital do concurso, você vai ver requisito para fazer o concurso. Ser brasileiro nato, porque você pode virar um embaixador, você pode virar um cônsul, você pode ser membro da carreira diplomática. Então você tem que ser brasileiro nato. Outra questão de prova, ainda mais nos concursos de vocês. Oficial das Forças Armadas. Tá claro? Oficial. Eu posso ter um soldado estrangeiro? Posso. Posso ter um soldado, né, um praça naturalizado estrangeiro? Posso. Não posso ter o quê? Oficial. Porque vai ter, né, função de comando. Então, ó, oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. Pergunta de PM, que já aconteceu. E o oficial da PM, professor? Tem que ser brasileiro nato? Tem. Sabe por quê? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar não são forças reservas e auxiliares do Exército Brasileiro? Então, numa situação de guerra, quem pode virar capitão do Exército? O capitão da PM. Quem pode virar major do Exército? O major do Corpo de Bombeiros da PM. Então, os oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares também precisam ser brasileiros natos, porque são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Ficou claro isso aí?
Ah, cuidado que é prova, né? Isso aí é questão da PM. E agora, olha só, um detalhezinho. Ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa tem que ser privativo de brasileiro nato. Por que tem que ser? Ora, se o oficial é, quem que está acima, né, dos comandantes das Forças Armadas? Eu tenho o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica. Quem que está acima deles na hierarquia? Ministro de Estado da Defesa. Quem que está acima do Ministro de Estado da Defesa? O Presidente da República. Então, peraí, se o oficial tem que ser privativo de brasileiro nato, obviamente quem comanda os oficiais também tem que ser. Ok? Então, o Ministro de Estado da Defesa necessariamente tem que ser privativo de brasileiro nato. Aí vem o CESP, para variar. Ah? E faz a seguinte pergunta para vocês. E o Ministro das Relações Exteriores? Ministro das Relações Exteriores tem que ser privativo de brasileiro nato? Tem. É a mesma lógica. Está implícito. Quem que é o chefe da carreira diplomática? O chefe da carreira diplomática é o Ministro das Relações Exteriores. Então, o Ministro das Relações Exteriores tem que ser privativo de brasileiro nato. Tá? Então, ó, na visão doutrinária correta, na interpretação correta da Constituição, o Ministro das Relações Exteriores também entra aqui. O problema são bancas literais, tipo IOBV, né? Tipo, né? A OCP, FEPESE, muitas vezes, né? Enfim, muitas delas fazendo concursos aqui para a DEAP, para a Polícia Militar. Eu já vi questão, né, de IOBV, por exemplo, perguntando assim, ó, são cargos privativos de brasileiros natos, exceto. Aí, Presidente da República, é. Oficial das Forças Armadas, é. Ah? Ministro do Supremo, é. Aí, na última opção, vinha assim, Ministro das Relações Exteriores. Também é. Mas o que você tinha que marcar no dia do concurso? Ministro das Relações Exteriores. Porque o estagiário que fez a questão, entendeu? Simplesmente copiou e colou o artigo 12, parágrafo 3º, e não percebeu que o Ministro das Relações Exteriores é nada mais, nada menos do que o chefe da carreira diplomática. Se o chefe das Forças Armadas, que vai chefiar os oficiais, tem que ser, obviamente o chefe que vai chefiar os diplomatas também tem que ser. Entenderam? Então, uma coisa é a pergunta CESP. O CESP raciocina em cima do texto da Constituição. Outra coisa é a banca literal. Então, tomem cuidado. Ah, façam a questão por eliminação, principalmente nessas bancas mais literais. Ah, então, tenta decorar. Não é que o problema é que quando está tão óbvio que foi expressamente o que estava na Constituição, eles não aceitam o recurso. Ah, tipo assim, ó, de acordo com o expressamente previsto na Constituição. São cargos. Não entra. Tá? Não entra porque não está expresso, está implícito. Tá? Mas, enfim, no fundo, o cara errou. Tá? Mas, no fundo, eles não aceitam também o argumento ali do recurso. Tá? Nunca vi essa questão sendo anulada por causa disso. Tá? Então, tomem cuidado. Ok? Raciocinem. Guardem aí o 7º, mas percebam, a carreira diplomática entra também o Ministro das Relações Exteriores, tá? Interpretação do direito constitucional e do próprio Supremo, ok? Seguinte, parágrafo 4º, uma das regras mais importantes, tá? Vou te explicar o parágrafo 4º aqui para a gente finalizar a nacionalidade e ir para o nosso intervalo, tá? Já de uma certa forma, já comecei a explicar isso aqui, ó. É o ponto que mais gera erro. Cuidado com isso aqui, tá? Olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Primeira pergunta das bancas. Brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira? Pode. Ok? Brasileiro perde nacionalidade. Está previsto na Constituição. Ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Gente, questão óbvia. Eu sou brasileiro naturalizado. Vem o juiz federal, é a Justiça Federal, tá? E cancela a minha naturalização, porque eu desenvolvi algum tipo de atividade nociva ao interesse nacional. Não se preocupem com o que é isso. Tá? Veio um juiz, sentença judicial, juiz federal no caso, tá? E cancelou a naturalização. Você voltou a ser o quê? Estrangeiro.
você perdeu a nacionalidade brasileira. Né? Sabe o que é muito comum aqui? Eles trocam, por sentença judicial, pelo presidente da República. Eles colocam assim, ó, tiver cancelada sua naturalização por decisão do presidente da República em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O presidente da República pode cancelar a naturalização de alguém? Somente Poder Judiciário. Somente decisão judicial. O que o presidente da República pode fazer quando um estrangeiro está desenvolvendo atividade nociva ao interesse nacional? Sabe o que é? Expulsar. Eu sou presidente, tem um estrangeiro que desenvolve uma atividade nociva ao interesse nacional. Sei lá, né? Está fomentando aí uma conspiração qualquer. O que eu faço enquanto presidente da República? Expulso o cara. Foi o que o Lula tentou fazer um tempo atrás? Acho que foi, com um jornalista norte-americano do New York Times. Foi sim. O Collor expulsou um italiano. Não, o governo militar tinha expulsado um padre italiano. Aí o Collor foi e perdoou. Aí você pode voltar. Quando você é expulso enquanto estrangeiro, você não pode voltar mais. Você não pisa mais no território brasileiro. Está de passagem fazendo conexão, não desce do avião. Não pisa. Foi expulso, não pisa mais no território brasileiro. Significa que você perdeu a sua nacionalidade? Não, você continua sendo estrangeiro. Você continua tendo lá a sua outra nacionalidade. Então, o que o presidente da República pode fazer, gente, é expulsar, tá? Não é cancelar naturalização. Cancelar a naturalização é só juiz federal. Artigo 109 da Constituição, inciso 10. Quem quiser conferir lá depois na Constituição. Artigo 109, inciso 10 da Constituição. Dúvida? Para naturalizado, sim, né? Para naturalizado. Cancelou a naturalização, você voltou a ser um estrangeiro. Aí todo mundo fala, professor, é a única forma de perder a nacionalidade brasileira. Errou a questão. Porque o nato também pode perder a nacionalidade. E é aí que vem a questão. Olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2º, adquirir outra nacionalidade. Ponto. Vocês têm que raciocinar aqui de forma sequencial. Qual que é a regra geral? A regra geral é: pátria amada Brasil não admite infidelidade. Se você é brasileiro, você tem que amar a pátria amada Brasil para o resto da sua vida. Porque se você tiver uma atitude de bigamia, entendeu? Optar por uma outra nacionalidade, em regra, você vai perder a brasileira. Basta ler, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Entenderam? Agora, quando que você, mesmo adquirindo outra nacionalidade, não perde a brasileira? Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. O exemplo que eu dei lá da Gisele Bündchen. Se o ordenamento jurídico de um outro país reconhece os filhos da Gisele Bündchen por descendência sanguínea como nacional daquele outro país, que culpa a pessoa tem? Então, ó, eu sou descendente de alemães e adquiri a nacionalidade alemã por força do ordenamento jurídico alemão. Que culpa eu tenho? Se a Alemanha me reconhece como um nacional daquele país. Que culpa um brasileiro descendente de japonês tem se o Japão reconhece ele como um nacional daquele país? Que culpa o italiano tem, o brasileiro que adquire nacionalidade italiana tem, se a Itália reconhece como sendo um nacional daquele país? Se o ordenamento jurídico do outro país te reconhece originariamente, tá? Como sendo justamente nacional daquele outro país, seria muito injusto você perder a brasileira. Você não tem culpa. Que culpa eu tenho deles terem escrito lá naquele outro país, aquele ordenamento jurídico que me reconhece como sendo nacional daquele outro país? Então aqui entra essa questão da descendência alemã, japonesa, italiana, os países que, em regra, têm como critério predominante o quê? Ius sanguinis. Tá? Então, você não vai perder a brasileira se você tiver lá o passaporte italiano, alemão, ou seja, adquirir nacionalidade ou cidadania do respectivo país. Tá? Aí vem a questão mais importante. Você também não perde a nacionalidade brasileira, tá? Se você adquirir outra nacionalidade, mas como imposição de naturalização pela norma estrangeira
ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou em um outro país, sou brasileiro. Tá? E aí chega o outro país e fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, para você ficar aqui, você tem que virar naturalizado. Eu estou optando ou estou sendo obrigado? Estou sendo obrigado. Se eu estou sendo obrigado, seria muito injusto eu perder a nacionalidade brasileira. Então, isso acontece em determinados países, acontece. Aí vamos colocar um caso prático. Eu estou nos Estados Unidos, sou brasileiro, clandestino, estou lá. Aí o seguinte, casei, sei lá, com uma norte-americana e quero me regularizar. E os Estados Unidos viram para mim e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, para você ficar aqui, para eu não te deportar, para eu não te mandar para fora, você tem que virar norte-americano. Beija a bandeira aí. Opa, eu estou optando por livre, espontânea vontade, eu quero ser norte-americano, beijar a bandeira norte-americana? Não. Eu estou sendo imposto. Se tem a imposição, beleza, eu posso ter a dupla nacionalidade. Se não tem a imposição, eu vou perder a nacionalidade brasileira. Vamos ao caso em questão. Prova. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem um caso famosíssimo aí, está sendo estudado até em outros países já como exemplo. Entendeu? Nós temos uma história de novela, aquela coisa de cinema. Uma brasileira estava em uma praia brasileira, não sei, eu não lembro, não sei se foi no Rio de Janeiro, não sei aonde, conheceu um fuzileiro naval americano. Aí aquele love total, fuzileiro naval com a brasileira, não sei o quê, começaram a namorar. Resultado, ela foi para os Estados Unidos e começou a morar junto com o fuzileiro naval norte-americano. Casaram. Linda história de amor, casa bonita, tal, aquela coisa, esse tipo de coisa. Ela falou, quer saber? Já que eu estou casada com um fuzileiro naval norte-americano, até nessa condição é mais fácil você se tornar americano, ou americana, no caso, naturalizado, vou beijar a bandeira norte-americana. Mas em nenhum momento o governo americano falou assim, ó, você tem que beijar. Você tem que virar norte-americano. Não, ela virou assim, ó, vou optar. Optou pela nacionalidade norte-americana. Aí passou um tempinho, o relacionamento deu errado. Começou a dar errado. E ela matou o fuzileiro naval norte-americano. Essa é boa. Não sei lá o que ela usou. Mas enfim, foi lá e matou o fuzileiro naval. Resultado, nos Estados Unidos, virou uma foragida da justiça norte-americana. Aí alguém, muito consciente das regras de direito constitucional, chegou no ouvido dela e falou assim, ó, foge para o Brasil, porque lá você não vai ser extraditada, porque você é brasileira nata. Aí ela, faceira, conseguiu atravessar a fronteira para o México, e conseguiu fugir para o Brasil. Aí fugiu para o Brasil, ficou aqui tranquilo. Beleza, agora eu estou no Brasil, o Brasil não pode me extraditar porque eu sou brasileira nata. O governo norte-americano descobriu que ela estava no Brasil. O que o governo norte-americano pediu para o governo brasileiro? Extradição. O que o Supremo Tribunal Federal julgou? Extradita. Tchau. Aí todo mundo falou, mas como assim? O Brasil extraditou uma brasileira nata? Não. O Brasil extraditou uma americana naturalizada, que tinha perdido a nacionalidade brasileira. Porque na hora que ela opta por livre e espontânea vontade pela nacionalidade do outro país, pátria amada Brasil não admite bigamia. Sinto muito, perdeu a brasileira. Resultado, está lá no sistema penitenciário norte-americano, cumprindo pena pelo homicídio que ela cometeu lá nos Estados Unidos. Ela deve ter raiva do advogado. Se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse se naturalizado, ela não teria perdido a nacionalidade brasileira. Significa que ela estaria livre, leve e solta aqui no Brasil? Não. Significa que ela estaria cumprindo pena no maravilhoso sistema penitenciário brasileiro. Então, nesse sentido, foi até bom ela ter voltado para lá. Mas, enfim. Então, tem essa questão aí, da perda da nacionalidade. É a questão que mais gera erro, tá?
Então, assim, ó, cuidado com como a questão vai ser construída. Qual que é a regra geral? A regra geral é você perde a brasileira. Se você optar, cuidado com isso aqui, ó. Optar não é imposição. Se for imposição para você ficar ou para você trabalhar, para você exercer direitos civis, é uma imposição. Você não está sendo, né, não é uma opção sua, você está sendo obrigado a virar um nacional daquele país. Entenderam? Ah? Então tomem cuidado aí, ó, com essa regra. Aí cada caso concreto é um caso. Você tem que analisar essa situação. Provavelmente foi o caso, né, da sua prima, né? Da sua prima, que provavelmente os Estados Unidos falou assim, minha filha, para ficar aqui, vai ter que se naturalizar. Beleza. Foi imposição, não perde a brasileira. Foi opção, perde a brasileira. Ok? Beleza? Então vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de direitos políticos, para a gente finalizar aí essa parte.